Graça e paz, irmãos e irmãs, boa noite. Quero acolhê-los com as palavras no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 20. Diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Sejam bem-vindos ao nosso terceiro culto após o Natal. Estamos aqui no altar do Senhor e é com grande alegria que nos reunimos para louvar ao Senhor, ouvir a sua palavra. Agradecemos a presença de cada um de vocês. Desejamos que se sintam bem em nosso meio e voltem sempre. Vamos adorar ao Senhor cantando um hino. Criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz, cantai, aleluia, aleluia, tudo dourado a refugir, tudo em prata reluzir, alouvai-o, alouvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Mãe que dá, enfim das bênçãos canta já, alouvai-o, aleluia, frutos e flores juntos dai, a glória a Deus, Senhor e Pai, alouvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Homens sábios e de bem, a todos proclamai também, alouvai-o, aleluia, louvor ao Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvai, alouvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Querido Deus, damos-te graça porque Tu és um Deus que perdoa o nosso pecado e ouve o nosso clamor. Damos-te graça por estarmos reunidos aqui em comunhão contigo e com os nossos irmãos. Dá-nos agora a presença de Teu Santo Espírito para que possamos compreender a Tua palavra. Revela-te a nós, Senhor. Revela a beleza da Tua palavra, palavras de salvação e de vida eterna, que o pastor Josemir sempre nos trouxe. Assim, oramos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina eternamente. Amém. Em João, capítulo 8, versículo 12, nós temos uma fala de Jesus. Escutem o que ele diz: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Nesse tempo de Epifania, manifestação do Senhor, algo maravilhoso acontece. Veio o Advento, Natal, passaram. Agora vem o tempo da luz, que é Jesus.
Não há como escapar, nem se esconder desta luz. Jesus veio, vem e virá. Jesus Cristo está preparado, pronto e completo para nos acolher em nossas fraquezas e pecados. Vamos fazer em silêncio a nossa confissão individual dos nossos pecados. Vamos orar. Senhor, Tu ouviste a confissão de pecados de cada pessoa aqui reunida. Reconhecemos que pecamos em palavras, pensamentos, ações e omissões. Todos esses pecados pesam sobre nós, causando tua ira temporária ou eterna. No entanto, estamos diante de ti para confessarmos os pecados. Senhor, trata-nos com misericórdia, lava-nos por inteiros, completos, perdoa as nossas injustiças, nossa indiferença, nossa pequena fé, aumenta-nos a fé, melhora a nossa vida e nossos relacionamentos, inclua-nos em teus propósitos de vida e salvação. Por causa do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, suplicamos por misericórdia. Oramos em nome de Jesus. Amém. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 51, temos: E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus vem para a alegria e felicidade dos seus fiéis. Deus mandou anunciar o seu perdão e a sua graça. Então, pela fé, anuncio o perdão e a reconciliação com Deus, a todos aqueles que confessaram de coração os seus pecados. Amém. Hoje, o nosso querido pastor Josemir e sua esposa Renata irão se despedir de nós. Eles voltarão para a região missionária do Nordeste. A igreja de Recife será a sua nova seara. Nossa gratidão por tudo que fizeram por nós, pelo cuidado pastoral do pastor Josemir, pela Renata que nos ajudou todos esses nossos encontros na edição desses nossos vídeos. Muito obrigado do fundo do nosso coração. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir.
Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, ó, peço-te, vem banir de ondas do mal que me encobrem. Quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre. Vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encabelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encabelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Graças a paz, irmãos, irmãs. Eu me sinto muito privilegiado de nessa noite trazer reflexão a respeito da palavra de Deus. E nesse domingo em que marcamos no nosso calendário litúrgico, nosso lecionário, o primeiro domingo após a Epifania do Senhor, o domingo que faz menção ao batismo de Cristo, a revelação que extrapola as fronteiras, o reino de Deus que é recebido por todas as nações. Vamos ler um texto que trata a respeito do Evangelho de Deus, da palavra do reino de Deus, que é pregada além das fronteiras de Jerusalém e é recebida por aquelas pessoas. O texto que nós vamos ler e refletir na noite de hoje se encontra em Atos capítulo 8, e nós vamos ler do versículo 14 ao versículo 17. Atos 8, do 14 ao 17, que diz assim: Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá,
oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vamos orar. Senhor, te pedimos que a Tua palavra nos oriente, que todos os dias nos convertamos a essa palavra de vida eterna e que ela faça diferença na nossa vida e na vida daqueles que estão ao nosso redor. Nos oriente em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, é preciso refletir sobre o contexto que envolve o texto que acabamos de ler. O texto que o evangelista Lucas, na sua segunda carta, a carta de Atos dos Apóstolos, comenta ou relata a respeito da conversão dos samaritanos, da conversão de Samaria, da chegada do evangelho a Samaria no primeiro momento, da reação desses samaritanos ao evangelho e depois do seu batismo e da descida do Espírito Santo. Atos 8 se inicia falando de Filipe, que vai até aquela cidade, aquela região de Samaria e prega o evangelho. E após a pregação do evangelho, o texto fala que muitos se alegraram com aquela palavra, muitos eram curados e, principalmente, que eles haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus, como acabamos de ler. O versículo 14 do texto que acabamos de ler faz uma pontuação dos espaços onde se encontravam os judeus e os samaritanos. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Os apóstolos em Jerusalém e os samaritanos em Samaria. Nada no texto bíblico é escrito em vão. E é preciso que a gente entenda o uso que Lucas faz dessas posições que supostamente indicam oposições. Havia o evangelho sendo recebido e pregado num polo, a Judéia. E havia o evangelho também sendo recebido em outro polo, em Samaria. É preciso aqui que a gente considere a história, o histórico de inimizades que havia já há muitos séculos entre samaritanos e judeus. Mas o reino de Deus chega nesse mundo para romper com essas histórias de inimizades. O reino de Deus chega nesse mundo para extrapolar fronteiras criadas pelos homens. Porque a intenção de Jesus Cristo na cruz foi que todos nós fôssemos um no Espírito. Lucas começa essa perícope que acabamos de ler pontuando dois polos, a Judéia e Samaria. O texto todo do capítulo 8 fala que, como eu já mencionei, eles iam recebendo a palavra, mas isso não era o suficiente. Eles iam se alegrando naquela palavra de esperança, mas isso não era suficiente, não era esse o fim da palavra de Deus. Eles iam recebendo bênçãos, iam sendo curados, mas não era esse o fim da palavra de Deus. O fim, a finalidade, o propósito do reino de Deus era que eles fossem um só. E quando o texto coloca que era preciso que Pedro e João fossem a Samaria para impor as mãos para que os samaritanos recebessem o Espírito Santo, ele não está de maneira nenhuma colocando uma hierarquia de posições entre aqueles que estavam acima, os judeus, ou os abaixo, os samaritanos. A imposição de mãos não é uma imposição de um ser sobre outro. Não é uma posição de superioridade, necessariamente, mas uma posição de unidade. A imposição de mãos de Pedro e João sobre Samaria é uma declaração de que, agora, no reino de Deus, não importa mais o nosso histórico de inimizades, não importa mais como nós nos víamos antes. Agora, no reino de Deus, nós somos um, e a minha existência se estende até a sua. E nessa declaração que os apóstolos, representando a igreja que começava a caminhar, fazem em direção aos samaritanos, é uma declaração de unidade. Nós agora pertencemos
não apenas a Samaria, não apenas a Judéia, mas ao reino de Deus. Nesse primeiro momento do ano em que nós ainda estamos refletindo, nós estamos reflexivos sobre esse novo ciclo que ainda está se iniciando, hoje ainda é o segundo domingo do ano, nós podemos aproveitar essa palavra, aproveitar esse texto, aproveitar o que nos indica o nosso calendário litúrgico, para percebermos como iniciamos, ou o que o reino de Deus nos propõe para iniciarmos nossa caminhada cristã. Esses ainda eram os primeiros anos da igreja, e a revelação de Cristo para além de Jerusalém tinha um propósito. O que nós fazemos com essa palavra? O que nós fazemos com o reino de Deus que nós recebemos, nos alegramos, somos abençoados. O reino de Deus e a sua palavra nos propõe a unidade. Que seja um ano de unidade. O ano de 2022 é um ano de eleição, é um ano em que o Brasil mais uma vez tende a mostrar a sua polaridade, as suas polaridades, mas nós temos fé de que isso não nos alcançará, porque nós somos um no reino de Deus, e é nisso que o Espírito Santo se faz presente, é nesse meio que o Espírito Santo se faz presente. Isso é ser batizado com o Espírito Santo, receber de Deus em prol do outro. Que seja um ano de unidade. Eu tenho o privilégio de, nessa noite, ter esse momento de despedida da Igreja de Pinheiros. Esse é um culto também de saudade, de despedida. Eu e Renata vamos agora para um outro caminho, aliás, para o mesmo caminho, mas pegando uma outra estrada. E nós, mesmo distantes, quando estivermos lá na nossa cidade, na nossa terra, no Nordeste, nós vamos ter certeza de que nós somos um com a Igreja de Pinheiros, porque o Espírito Santo é que nos conduz a essa unidade. Se temos o Espírito Santo, somos um no reino de Deus. Vamos agora fazer desse louvor a nossa oração, um momento de reflexão, e em seguida nós voltamos para a oração de dedicação e para receber a bênção. Amém. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Oh, oh, oh. E nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos
nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Um em Cristo, 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 um em Cristo. Amém, irmãos e irmãs. Como foi falado, como foi cantado nesse culto, nós somos um corpo. E algo que eu também preciso mencionar é que no mesmo capítulo de Atos 8, Simão, o mágico, tenta comprar o Espírito Santo. Ainda que Nécio, ainda que não entendesse o que estava acontecendo, ele tenta alcançar o Espírito Santo com aquilo que considerava ser riqueza. Mas o Espírito Santo vem pela unidade, não por nada além disso. Vamos fazer uma oração de dedicação ao nosso Deus e em seguida receber a bênção. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos dá uma família com muitas diferenças, com muitas formas de pensar, com muitas histórias, mas ainda assim um só corpo em Cristo Jesus, no Espírito Santo. Nós recebemos a tua palavra, a tua revelação ao mundo. Nós nos alegramos como os samaritanos. Nós somos abençoados como os samaritanos. Nós pregamos esse evangelho como os judeus. Nós somos batizados como os judeus e os samaritanos. E nós também, Pai, somos feitos um só corpo, como aquelas duas regiões que muito se odiaram, que muito brigaram, mas em Cristo romperam com suas fronteiras, extrapolaram suas fronteiras. Senhor, nos ajude a enxergar o próximo nesse ano como alguém criado por Ti, alguém que precisa ser visto como um irmão, como uma irmã. Será um ano difícil, mas nós cremos que aprendemos com o nosso passado, aprendemos que na Tua Palavra, no reino de Deus, o que importa é a Tua Palavra, é a Tua justiça. Pai, aproveita esse momento para colocar diante de Ti os pedidos de oração da igreja, as suas dores, os seus lutos, aquilo que parece ser impossível, Pai, nós colocamos diante de Ti, para que o Senhor também acalme nosso coração, na certeza de que o Senhor já está trabalhando, Pai. Abençoa cada um, abençoa cada família, cada lar, e continua conosco, Senhor, durante a semana, nos capacitando e nos orientando. Em nome de Jesus, amém. Irmãos e irmãs, isso é apenas um até logo. Agradeço o privilégio, mais uma vez agradeço o privilégio de ter servido na igreja de Pinheiros, uma igreja que foi para nós uma casa, seja lá no templo, seja aqui nesse espaço. Nós somos privilegiados de caminharmos juntos com vocês e de vocês terem dado a oportunidade de crescimento,
de compartilhar momentos que vão além do próprio culto. Nós amamos cada um de vocês, e em breve nós estaremos juntos de novo. Vamos receber a bênção. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Filho e que a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Um abraço.